Bom dia, pessoal. Todo mundo escuta? Bom dia, professora. Escutamos. E aí, gente? Deu uma chuvinha boa aí para vocês também? Deu? Que Tá, muito bom, né? bom. Tava precisando, não? Precisa, na verdade, até demais aqui, porque aqui já está bem crítico. Pois é. Não, aqui também. Aqui também deu, mas que bom que choveu. Ó, gente, vamos fazer assim. Eu tô colocando sempre dois links porque eu tenho medo de perder o vídeo, depois a gravação para postar. Que isso de vez em quando me acontece. Daí a gente faz a aula agora no link 1, tá? Quando terminar, aí vocês já vão para o link 2 e já ficam lá esperando, que aí é o tempo que eu salvo aqui, tá? E aí, se por exemplo, terminou o link 2 e a gente ainda vai precisar de mais um, né? Aí a gente volta para o link 1, tá bom? Então, Ok. eu vou passando para vocês. Aí eu pensei assim, gente, que no final da nossa aula de hoje a gente podia fazer uma correção da atividade que eu passei a aula passada. Não sei se todo mundo já fez. Eu fiz. A gente poderia, eu posso corrigir com vocês, tá? Ali no final. Então, vamos ver aqui. Então, gente, hoje, né, nossa aula 9. E hoje nós vamos falar sobre a parte de raças, né? Vamos falar um pouco sobre genética, tá? Aula passada, a gente falou sobre qualidade do leite, sobre como medir, né, as principais instruções normativas, sobre o principal vilão da qualidade do leite ali, que é a mastite, né, e sobre como fazer um bom manejo de ordenha. E aí, hoje, né, nós vamos falar sobre as raças, sobre os conceitos iniciais ali, sobre a importância de fazer seleção genética, e vamos dividir um pouco ali entre as raças europeias e raças zebuínas. A gente também faz essa aula depois de falar de manejo de ordenha, porque a gente vai ver que, dependendo da raça que a gente utiliza, né, a gente vai ter uma diferença ali, por exemplo, na parte de manejo de ordenha, para animal que é mais puxado para o zebu, né? Também vamos falar da importância dos cruzamentos, né? E no final eu vou dar ali uma breve palhinha para vocês sobre como fazer uma avaliação de uma boa vaca de leite ali, né? Os principais parâmetros que se usa ali na parte do julgamento dos animais, né? Então, gente, primeiramente, assim que eu acho que é legal a gente ter em mente, né? Quando a gente pensa no conceito de raça, né? A raça, o que que é, né? Então, a gente já vem estudando isso, com certeza vocês já viram isso em várias outras disciplinas sobre raças de cachorro, né, de gato e tudo mais, e outros animais. Então, raças é um conjunto, né, de animais da mesma espécie que eles vão possuir características comuns, né? Mas o interessante é a gente entender aqui como a raça, né, ela não é um processo estático. Então, o que que é isso? Quer dizer o seguinte, que como a raça, né, tudo que a gente conhece hoje das raças, ela é diretamente ligada à interferência do homem, né, sobre as espécies animais. Então, de certa forma, nós fomos selecionando, assim, fomos promovendo, dando melhores condições para um determinado grupo de animais que a gente observou que era mais interessante. E a gente continua seguindo fazendo isso, né? Porque vira e mexe a gente arruma uma coisa aqui e daqui a pouco piora outra. Então, a raça, ela é um processo de adaptação constante, principalmente por essa nossa ação que nós fazemos, né? Diretamente ligada a isso. Então, e outra coisa que dentro da raça, né, a gente pode ter também uma expressão que chama linhagem, né? Então, linhagem é como se fosse assim, é dentro daquela raça, a raça é o conjunto de animais, né, com características comuns. E a linhagem são animais que eles vão ter um determinado conjunto ali, né, de características
que vai ser diferente. A gente vai ver isso principalmente dentro de raças zebuínas, né? Que vai ficar mais fácil de entender. E a gente tem a ideia do indivíduo como um todo, né? Que é assim, que embora a gente tente criar todo mundo nas mesmas condições, é aquela história, se nascer gêmeos, né? Que eles deveriam ser idênticos, mas ainda assim, no seu formato de criação, eles ainda vão ter a sua expressão de características diferenciadas, né? Que é a parte do indivíduo. Então, isso é uma coisa que varia, né, de animal para animal. Então, outros conceitos, assim, que esse aqui é muito importante para a gente entender, né, é o que é o genótipo, né, e o que é o fenótipo e como é que isso, assim, como é que a gente pode entender isso de uma forma mais simples, né? Então, o genótipo, ele é a carga que a gente fala assim, né, como a genética vê o indivíduo. Então, é o indivíduo segundo a sua carga genética, a sua origem genética, né? Então, não significa que uma vez você tenha a genética que você vai expressar a genética. Tem outra coisa. Por quê? Porque a genética você expressa a sua genética de acordo com o ambiente que você vive. E a interação da genética que o animal carrega junto com o ambiente, isso é o que a gente chama de fenótipo, que é a expressão exteriorizada do genótipo sobre a influência do meio. Então, a herança genética por si só, né, ela não vai ser, a genética não é milagre. O animal precisa de um ambiente adequado para ele poder se desenvolver. Então, a coisa ali que a gente vê, o ambiente, a alimentação, a sanidade e o manejo, ele é crucial para que para que o animal possa expressar sua genética. Então, um exemplo clássico que eu posso dar para vocês é: vocês acham que uma vaca dessa da foto aqui, né? Que é uma vaca que altamente, pelo tamanho do útero, altamente produtora, né? Com todas as características principais ali de uma vaca leiteira, ela vai conseguir expressar essa genética dela facilmente numa região do Brasil como o norte, por exemplo, que a gente vai ter as altas temperaturas, a questão do não vamos ter determinadas condições alimentares mas esses animais de leite, né, eles são animais que expressam melhor sua produção, sobretudo quando é o inverno, que pela temperatura e pela questão dos tipos de pastagem que a gente tem no inverno, que são diferenciadas, né? Então, esse animal lá numa outra região, né, ele não vai conseguir expressar a genética dele. Então, que é justamente isso. Então, assim, o fenótipo é a gente entender que essa interação que existe entre a genética que o animal carrega e o meio ambiente que ele está. Lembrando, ele só vai conseguir expressar a genética quando a gente oferece as condições necessárias, né? Então, grosseiramente falando, assim, gente, sobre como os animais foram sendo classificados conforme as suas raças, né? A gente tem uma classificação, né, que a gente chama animal tipo carne e tipo leiteiro. E é só a gente olhar aqui para essas duas fotos assim com a atenção, né, que a gente consegue ver assim o quanto que as principais diferenças que a gente tem, por que algumas raças são consideradas raças de corte e outras raças de leite, né? Então, observem aqui como que essa vaca de leite, nessa preta, que ela tem essa... Observe que é um animal que ele não tem carne. Comparado com a raça Hereford, ele não tem carne. Então, é um animal ali que ele é descarnado, né? Então, e outra coisa, ele é um animal que a gente chama cheio de ângulos, né? A gente consegue ver bem ali a ossada dele, é uma ossada fina. Se a gente compara com uma raça de corte, né? A raça de leite, a gente vai chamar assim, o animal ele tem que ser parecido com um triângulo, ele tem que formar esse monte de ângulo. E já uma raça de corte, ela é uma raça que ela forma um retângulo, que é uma coisa assim mais grossa. Mas tu vê o formato da cabeça dos animais, né?
a estrutura óssea dos animais é diferente. Então, tudo isso faz com que a gente caracterize por que um é de corte e por que um é de leite, né? Então, é justamente o que é a capacidade, né? Principalmente, o que vai diferenciar? A gente olha essas características aqui externas do animal, né? Que é a questão da composição, da morfologia corporal, né? Mas a gente quer o quê? Pensar o quê? Que quando a gente vai oferecer uma dieta para esses animais, né? A gente vai encher esses animais ali de boia. O que a gente vai querer que eles façam com esses nutrientes que a gente está oferecendo? Ele vai ter que utilizar esses nutrientes aqui para produzir leite, ou seja, ele não vai depositar no corpo, né? Ele vai mobilizar os nutrientes da alimentação para a produção de leite, e o outro vai utilizar os nutrientes que a gente fornece, direcionando para o ganho de carne, né? Então, essa aqui é a principal diferença. E uma ferramenta, né, que é muito utilizada para que a gente consiga, quando a gente pensa em melhorar, né, a nossa genética, assim, é a seleção, né? Então, a seleção, ela é um caminho eficaz para o melhoramento, né? E, assim, só para a gente ter uma noção aqui, né, de alguns números gerais, né? A gente saiu, por exemplo, aqui de uma vaca que antigamente produzia, né, em torno ali de 300 a 500 litros por ano, né? E assim a gente foi selecionando, através de seleção, que foram escolhendo os animais mais produtores, né? Se chegou, por exemplo, a esse recorde aqui mundial de uma vaca que produziu 34 mil litros, 34 mil quilos de leite por ano, né? Que é essa vaca que chama, essa é recordista, a La Foster Black Star. Eu não encontrei foto dessa vaca, mas essa, depois quem quiser, quem tiver curiosidade e achar a foto certa, me mandem que eu preciso também. E aí é só para a gente entender assim, né, que quando a gente falou lá no início das aulas, lembra que a gente, nossas primeiras aulas, a gente falou sobre a importância, né, de se fazer o controle leiteiro, né? Então, é aquela coisa, se não tivesse sido feito o controle leiteiro, né, e a gente fosse selecionando ali os animais mais produtores, hoje em dia a gente não teria chegado, né, num recorde de produção de leite como esse. É algo que foi feito com a seleção, né? E você vai selecionando o quê? De acordo com as características que se deseja aprimorar, né? Então, existem algumas premissas que a gente fala da seleção, né? Que basicamente a gente sempre espera que os animais que vão ser selecionados, eles vão ter um desempenho médio superior ao dos pais. Então, a produção de leite média vai ser superior aos pais. A questão, outra coisa que para que a gente possa, né, ver essa seleção se dar de uma forma correta, a gente tem que oferecer um ambiente que esses animais possam expressar essa genética. Então, a alimentação, a sanidade, questão de manejo adequado, isso é crucial para que a gente possa fazer seleção. Então, essa coisa que é assim, o animal pode ter o potencial genético de ser melhor, porém, isso por si só ele não vai te garantir nada. Tu vai ter que oferecer um meio favorável para que ele possa expressar isso. E quando a gente pensa em fazer seleção genética, né, de rebanho, a gente tem que entender que para se fazer seleção, né, nesse quesito, os machos, eles desempenham um papel de destaque quando a gente pensa em seleção. E isso a gente tem que entender, né, por que a seleção, né, quando a gente pensa em melhoramento genético e olhar as características, né, a gente vai para aquele catálogo de touros, olhando, né, quais são os animais que a gente pode utilizar e por que isso é feito, por que esse foco no macho, né? E essa coisa do macho, ele tem que ser mais rigoroso,
Porque é pela simples capacidade da fisiologia, né? Da reprodução do macho e da reprodução da fêmea. Então, através de você consegue entender como são os descendentes do macho de uma forma mais rápida do que das fêmeas, porque a biologia da reprodução do macho, você consegue, por exemplo, ver várias filhas, né, a um curto prazo, em comparação se a gente for pegar a fêmea, né, a vaca, a gente não vai conseguir ver tão rápido o número de animais, porque a gente vai ter que ver o quê? A gente vai ver que a vaca ela vai ter os seus 285 dias de gestação em média ali, né? Alguns mais às vezes. E só depois que a gente vai conseguir, tu só consegue ver um filho por vez, né? E o macho não, o macho ele tem essa característica que fixa suas ele passa a sua genética mais rápido, né? Todo animal que a gente vê nascer, né? A gente vai encarar olhando ele do ponto de vista de mérito genético, né? A gente sabe que 50% da genética ele recebeu da mãe e os outros 50% do pai. Então, misturando isso, né? E vendo ao longo do tempo como o macho ele tem essa característica de reprodução, né? Que um touro a campo a gente pode ter uma média ali que ele pode dar mais ou menos umas 20 crias ao ano, né? Isso médio, tem uns que dão mais. E pensa então se a gente utilizar a dose de sêmen. Esse número aumenta assim de uma forma gigante. Então por isso que a seleção ela é muito feita em cima do macho, né? Porque ele tem essa característica reprodutiva, né? Então ele consegue ter muitas filhas a um curto prazo, né? Então a gente consegue conhecer melhor como é que vão ser as filhas dele, né? E assim, ó, só para fazer um paralelo a isso, né, para a gente entender essa importância ali do macho, diferença do macho e da fêmea. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, gente, falando de gente, não falando de bicho, né, mas falando em torno da questão da reprodução, ela mais ou menos que alguma coisa a gente se equipara, né? Mas, vamos dizer, eu tenho um amigo que ele foi pai praticamente 2 vezes no curto prazo ali, né? Então, como é que ele... É assim, é o touro, né? Então, ele teve um filho um mês, daqui um outro mês nasceu um outro filho dele. Então, assim, o meu avô, então, tem mais filho do que sei lá o quê. Então, né, os machos, eles conseguem espalhar a genética deles mais simplesmente, né, por conta dessa fisiologia do diferente das fêmeas. Então, né, devido a essa grande importância que o macho tem, né, assim, no sentido de se conhecer como é que são as filhas, os filhos, né, a gente tem ali também alguns critérios que a gente pode pensar na hora de fazer seleção, né? Então, existem 3, assim, são 4 diferentes critérios, né? Tipo, quando a gente pensa em seleção, né? O primeiro deles é com relação ao tipo ou individualidade, que é a classificação morfológica dos animais, né? Como é a classificação do externo, né? Todas as características externas do animal. Também pode-se fazer a seleção através de se conhecer, né? O pedigree dos animais, assim, se sabe como é que foi o antecedente genealógico deles, e isso permite também que se tenha um histórico, né, de onde veio esse animal. Outra coisa são os prêmios obtidos em exposições também, que as exposições elas são feitas também, né, tem uma grande importância ali na parte de esclarecer, né, também de disseminar melhor ali a genética, explicar como é que é feito. Tem os animais que são premiados, né, nas exposições, e tem também as provas de produção, né? Que é outra maneira da gente conhecer se aquele animal ele vai ser interessante ou não ali para desempenhar certas características, né? Por exemplo, prova de desempenho, né? A gente precisaria ver como que o animal, né? Vamos pensar aqui se a gente fosse pensar na fêmea, né? Prova de desempenho. Então, quanto foi a capacidade de dias de lactação desse animal, quanto que produziu.
de leite, quanto que deu de gordura. A gente teria que esperar ver todo o histórico de vida, né, para poder a gente ter noção de como é uma prova de desempenho. Da mesma forma, se a gente pensa em comparar ali o desempenho de um bovino de corte também, como é que foi o ganho de peso, desmamou com quantos quilos. Então, a gente tem que esperar todo o ciclo do animal para poder ter noção, né? E prova de progênie é o que é mais utilizado, né? Porque qual que é a ideia da prova de progênie? Na verdade, a gente está pontuando, né? A gente vai pensar em como que são, no caso, pensando muito no touro, porque o touro ele tem essa importância maior, né? A gente pensa assim, o animal, o touro, quando a gente pega um catálogo de touro, a gente vê que ele recebe notas, né? Mas essas notas, elas não são com relação ao touro em si, elas são a capacidade que aquele animal tem de passar determinadas características para suas filhas. Então, por isso que o nome é prova de progênie, porque se avalia nos filhos, nas filhas, as características que você deseja classificar o touro. Então, a gente classifica, esse touro aqui, ele teve uma boa competência ali de passar as características, por exemplo, de idade ao primeiro parto para os animais. Se bem que idade ao primeiro parto não é uma característica tão... As características de reprodução, elas não são tão facilmente... A questão da... A gente não vê que elas são herdadas tão fácil, né? Por quê? Porque reprodução está muito dependente do que a gente faz no ambiente dos animais. Essa reunião aqui vai encerrar em 10 minutos, tá, gente? Aí quando encerrar, vocês vão lá para o link 2. Tá, então é justamente isso. Então, a prova de progênie, né? A gente não está avaliando o touro, a gente está avaliando as filhas do touro e de acordo com o desempenho que essas filhas tiveram, né? A gente vai poder classificar aquele animal como bom reprodutor ou não, né? Como um sêmen interessante para ser utilizado ou não. Então, ele vai receber essa pontuação. E isso vai ser para várias características. E aí, gente, falando sobre as raças leiteiras, né? Quando a gente pensa nas principais características externas, né? A gente tem que levar em consideração aqui, né? Como é que seria esse animal? O que é interessante de ver nele, né? Essa conformação do tipo leiteiro, que a gente vai dar uma ênfase bem legal ali no final da aula. A importância do desenvolvimento mamário, como é que é justamente o nosso maior foco, né? Só que ele por si só não garante a questão de uma boa vaca. A questão de angulosidade do animal, que é justamente o animal ser mais magro, ele ser descarnado, né? O volume torácico, o volume abdominal, o volume torácico que é para questão da expressa ali a respiração dos animais, o volume abdominal, que é a capacidade mesmo de rumen que ele tem, né? Tipo, quanto maior essa capacidade de ingestão de alimentos, melhor também pode ser a conversão desses alimentos em leite. As características do úbere também a gente vai ver como ele deve ser, né? Que tem que ser o tamanho dele, ele tem que ser simétrico, largo, bem inserido. A glândula mamária, ela tem que ser sempre aquela glândula, né? Que ela está repleta antes da ordenha e depois da ordenha ela está completamente vazia, né? Por isso que se faz bastante em torneios, né? Leiteiros, eles deixam os animais. Agora me foge a memória de quantas horas eles vão ficar realmente sem ser ordenhados. Se eu não me engano é 24, eu não sei se passam muito mais disso. Se alguém souber ali, fala para nós ou digita aqui. Mas são animais, né, que para ver essa grande a capacidade da glândula, né? Inclusive tem muitos torneios que eles acabam, eles fazem passam super bonde no teto de vaca, não sei se vocês já viram isso, né? Mas aqui na Expo Inter se faz bastante, assim, ainda se faz bastante. Eu acredito que se faz isso geral, porque eles querem deixar o leite todo ali dentro, né?
para poder, na hora, tipo, que ele for avaliado, esse vai ser avaliado pelo tamanho do Uber, né? Justamente por essa capacidade de encher, né? Bem na totalidade, o grande potencial ali do Uber e depois de esvaziar quanto que deu. E aí, vamos começar aqui a falar um pouco sobre as raças europeias especializadas, né? A raça mais número 1 de leite... Oi? Essa aí da foto é a recordista. Uhum. Essa aí, ó. A professora queria saber. Essa aquela que eu falei, da Black Star? É, essa aí. É essa aqui? Sério? É. Olha. Eu ia até te mandar agora. Ah, tá. Me manda depois o link onde tu achou, porque quando eu joguei o nome, né, dessa Black Star, apareceu umas fotos assim dos animais bem antigos. Eu fiquei, eu tô achando que isso aqui é meio estranho, eu não vou. Não, eu também não achei pelo nome certinho. Eu olhei pela que É? produz. Aham. Foi essa aqui? É. Ah, qual foi o ano desse recorde ali? Tem na... Ah, eu acho que tem. Depois eu te mando certinho Tá? o link. Beleza. Então tá. Pois me manda. Então, aí, gente, então essa raça, né, a raça também tem outra coisa, gente. Vocês vão ver também pessoas vão falar raça holandesa e raça holandês, né? Isso aí é uma briga ali por questão do que é o certo, como é que se fala, né? Dizem que o certo, né, pelo certo é você falar raça holandês, né? Mas a gente acaba que no costume acaba chamando vaca holandesa, né? Às vezes é mais forte esse hábito. E aí... Mas o Oi? certo é... Como? Mas por quê que é o certo? Então, eu acho que isso foi alguma mudança ali. Essas mudanças que fazem com relação a... Ai, Joel, essa eu não sei te explicar. É que, para mim, vai ficar parecendo que o que está errado é o português. Porque a raça é feminino. Então, Pois se é. eu falar a raça holandesa, eu estou usando um termo masculino dentro de uma frase onde... Então, Sim. eu acho que daí, no nosso português, não estaria correto. Eu Não é acho correto. muito estranho. Por quê? Para mim, Pois é. correto seria a raça holandesa. Para mim também. Eu até não consigo falar. Assim, eu já fui dentro na hora de escrever, dissertação, tese de mestrado, eu escrevi como vaca holandesa, né? Eu já fui corrigida e tudo. Os professores, porque isso aqui mudou. É como se fosse assim, pelo que eu entendi, eu não entendi muito bem essa mudança, mas é que seria uma mudança do ponto de vista de você falar certo o nome da raça, porque não é holandês e sim holandês. Mas assim, eu acho que fica muito esquisito você falar vaca Eu acho que holandesa. eles gostam de inventar moda, né? Eu corrigi, claro, né, o que era para corrigir, porque na hora da banca a gente faz tudo, amém, e Claro. tudo. Mas eu não, assim, na prática, eu não consigo falar vaca da raça holandesa. Isso aí você teria que falar assim, ó. Não, você não fala vacas holandesas, né? Vacas da raça Teria que holandesa. falar o animal holandês daí, então. Ou então Mas vacas se da botar a raça raça, holandesa. daí já... Não sei, não... Eu acho esquisito. Eu vou até perguntar ali se alguém sabe ali os meus colegas a explicação disso mesmo, eu não sei dizer. Mas essa raça, né, ela é bem comum, então assim, ela é a mais popular de leite, né? E ela também tem tanto na cor de preto e branco como vermelho e branco. O vermelho e branco é um pouco menos comum, assim. E tem também a raça Jersey, né, que é outra raça que é bem característica ali, principalmente eu sei que é Braço do Norte, pertinho de vocês, né, como é que fala? É a capital do Jersey? Do Jersey. É a capital do Jersey, A assim? brasileira do Jersey. Capital brasileira do Jersey, E aí, então, assim, esse animal, né, vocês já conhecem, né, desse grande potencial que ele tem, apesar de ser
Ela é uma raça pequena, né, comparada à vaca holandês. Tentando falar aqui. E a diferença nessa vaca é que ela tem um teor de sólidos maior, né? Ela tem um potencial de sólidos maior. E é uma raça também considerada mais precoce. Ela tem essas cores aqui de pelagem pardo escuro, amarelo claro. Também já vi que tem umas que puxam um pouquinho para o cinza, né? E o cara bem característico dessa raça é que ela tem essas partes escuras aqui, principalmente aqui na face, né, dela. E também nas patas, aqui na frente, nas patas tanto dianteiras, né, quanto traseiras. E ela é uma raça considerada também manteigueira, né, justamente por essa capacidade ali de teor de sólidos, né, e ela é uma raça que tem ali bons aprumos, né, que ela tem os aprumos são bem pontuados, né. No final a gente vai falar um pouquinho como é que seriam esses bons aprumos. Eu vou encerrar essa aula aqui, gente, porque deu aqui só 1 minuto, tá? E aí a gente vai lá para o link 2. Vou fechar aqui.